Sequência 13. Havia uma grande e dramática beleza na vida de renúncia. Ficava furioso quando algum dos clientes pobres lhe falava em dinheiro. Tornava-se agressivo quando alguém lhe queria testemunhar gratidão. Eugênio admirava-o. Queria ser médico para seguir os passos do Dr. Seixas e para curar o pai. Assim pensava no tempo dos preparatórios. Mas hoje via o mundo com outros olhos. A função de repórter pusera-o em contato com a verdadeira miséria. A pobreza da sua gente chegava a ser riqueza, comparada com a indigência que agora conhecia. Como lhe era difícil aproximar-se daquelas casinholas fétidas, daquela gente repugnante. Olhava de longe, anotava, fazia perguntas apressadas e depois a sua fantasia completava a reportagem. Mas um médico que se quisesse dedicar aos pobres seria obrigado a botar o dedo naquelas feridas, respirar longamente o ar viciado daquelas casas, sentir na cara o hálito pestilento daquela gente. Eugênio já não via beleza na profissão do Dr. Seixas. Além disso, a amizade com Alcebiades abria-lhe as portas de um novo mundo, e ele reconhecera nesse mundo o seu clima ideal. A primeira vez que fora à casa do amigo, chegara a ficar comovido. Como era bom afundar nas poltronas fofas da casa de Alcebiades. Chão de parquet, tapetes coloridos, quadros bonitos, móveis lavrados, graves, escuros, belos. Alcebiades mandara vir chá com sanduíches. Ficara depois a mostrar-lhe livros raros, encadernações de luxo, coleções de revistas estrangeiras, objetos de arte. Na hora inesquecível que passara naquela casa, ouvindo sem compreender os sonetos que Alcebiades lhe lia com voz comovida, Eugênio imaginava-se doutor e rico, dono de uma casa como aquela. Esquecia o pai, a mãe, o Dr. Seixas, os gorilas do submundo. O ambiente em que se encontrava era de tal modo sutil e delicado que não permitiria o florescimento de recordações sombrias. Como Alcebiades devia ser feliz? Olhando para os sapatos velhos e sem lustro, para a roupa de 3 anos, com joelheiras e algumas manchas, Eugênia sentiu renascer-lhe a velha sensação de inferioridade e compreendeu, mais do que nunca, que as atenções que Alcebiades lhe dispensava tinham um caráter de favor, de esmola. Que encanto ou interesse poderia encontrar nele um rapaz rico e adulado, que nunca tivera dificuldades na vida? Que era que ele, um pobre diabo, podia oferecer em compensação a uma criatura como aquela, que vivia no melhor dos mundos? Qual a razão do convite para a visita? Alcebiades mostrara-lhe tudo: o guarda-roupa enorme, cheio de fatiotas, gravatas, chapéus, os perfumes, loções e cosméticos de tocador, os livros, a máquina de escrever, a coleção de moedas. Por que todo esse exibicionismo, se não para atormentá-lo? Na academia, falava-se muito na vaidade de Alcebiades. Mas agora
Subindo a rua ao lado do colega, Eugênio admirava-lhe a roupa, a postura, o perfume e sentia-se lisonjeado com aquela intimidade. Quero ver se vou a Buenos Aires nas próximas férias. Imediatamente, sem transição, no mesmo tom de voz. Sabes que vou montar uma garçonnière? Estou dando em cima de uma pequena e fica sem jeito eu levá-la para um desses rendezvous vagabundos. Tu não achas? Sem esperar resposta, continuou a falar. Como Alcebiades era fútil e vaidoso, pensava Eugênio. Só sabia elogiar-se a si mesmo, contar vantagens, mas era inegável que tinha boa pinta. Como os rapazes diziam, sabia agradar as mulheres e o seu prestígio social era enorme. Quando chegaram à praça Marechal Deodoro, Alcebiades apertou mais fortemente o braço de Eugênio. Olha lá o castanho, exclamou alegremente, fazendo um sinal com a cabeça na direção da calçada oposta. Vamos falar com ele. Atravessaram a rua. Eugênio estava comovido. Conhecia na faculdade a lenda de Acélio Castanho, que estava a terminar o curso de Direito. Era dos alunos mais notáveis que tinha passado pela academia em todos os tempos. Todos, até os lentes, lhe respeitavam a sólida cultura científica e literária. Os seus artigos já apareciam com sucesso nos jornais. Fora o primeiro a escrever no Rio Grande sobre Albert Einstein. Os rapazes iam até ele para fazer consultas, para pedir conselhos. Ô Castanho, o que é que tu achas desse tal Freud? Diz-me uma coisa, Acélio. Qual é o livro de Proust por onde a gente deve começar? Castanho descendia de uma família ilustre e tinha condes e barões no passado. Morava numa velha casa de aspecto senhorial na Cidade Alta, e os maliciosos diziam que o casarão se dava ao luxo de ter fantasmas de sangue azul e criados de libré. Comentava-se a rígida disciplina moral e mental de Castanho, que era casto e familiar dos clássicos. Erguia-se todas as manhãs, fazia ginástica e lia Byron ou Keats durante meia hora. Tomava depois um copo de leite e entregava-se a seguir aos clássicos gregos. Falava-se num grande ensaio que estava escrevendo sobre a tragédia grega. Entre os estudantes das escolas superiores, o nome de Castanho era pronunciado com respeito. Eugênio sempre desejara aproximar-se dele. Se não o fizera antes, fora por causa não somente da sua invencível timidez, como também da atitude fria e remota do outro. Era por isso que, ao atravessar a rua, ele sentiu uma comoção vivíssima. Alcebiades tocou ao de leve nas costas de Acélio Castanho, que voltou a cabeça e parou. Então, Castanho, como vai essa cultura? Castanho limitou-se a estender a mão para o outro, com um sorriso polido nos lábios finos. Era um rapaz de estatura mediana, tinha uma testa enorme, um rosto pálido e de expressão grave, e uma corcova bem pronunciada. Vestia-se com descrição e usava bengala. Já conheci o Castanho, Genoca? Não? Pois este é o grande Acélio Castanho.
Naturalmente, já ouviste falar. O Eugênio está comigo no 2º ano. Eugênio estendeu a mão, balbuciando nome e sobrenome. O outro deu-lhe a ponta dos dedos finos e frescos, murmurando: prazer. Alcebiades tomou-lhe o braço. Aonde vais, Acélia? Vou até às livrarias. Ir às livrarias para ele era cumprir um rito. Adorar os bons livros, uma religião. Vamos descer juntos, então. Os 3 retomaram a marcha. Eugênio sentia-se agora abandonado. Alcebiades dava toda a atenção e os seus abraços ao outro. De repente, tornava-se sério. Preocupava-se com a política, com a cultura. Instintivamente, Eugênio foi ficando para trás, como um pajem. Sim, ali ele era apenas um pajem. Os outros eram os nobres senhoritos e ele, o mordomo. Onde estava a Libré? Sentia um esquisito e amargo prazer em se diminuir. Mas Acélio voltou-se e fez-lhe uma pergunta. Gosta da medicina? Abriu-se-lhe a porta do paraíso. Um pouco corado e confuso, respondeu. Gosto muito. Vai dedicar-se à clínica ou à cirurgia? Não sei com certeza. Talvez cirurgia. Alcebiades cortou o diálogo. Então, Castanho, quando temos mais um daqueles teus formidáveis artigos? O outro murmurou qualquer coisa sobre não ter boa saúde. Começaram a descer a rua. Alcebiades pediu uma definição de felicidade. E Acélio, numa reminiscência das leituras de Platão daquela manhã, respondeu com solene simplicidade. Música e ginástica. Era o ideal platoniano. Começou a desenvolver a tese. Eugênio escutava, num deslumbramento. Ali ia ele, em companhia do filho do secretário do interior e do famoso doutor Acélio Castanho. Em breve, estariam na Rua dos Andradas. Ele ia ser visto em companhia dos 2 outros. Uma parte do seu ser sentia-se contente e lisonjeado a essa ideia. Mas dentro do Eugênio feliz, agitava-se um Eugênio minúsculo, irreverente, figurinha que ria e careteava, fazendo troça do Eugênio vaidoso, do Alcebiades fútil e do Castanho professoral. Uma sensação de glória e de importância sufocou, no entanto, o pequeno demônio, apagando-o. Castanho estava ainda na Grécia. Música e ginástica, dizia, tanto para o corpo como para o espírito. Eu sinto, meu caro, que devia ter nascido na velha Hélade, para amar Platão e ser um de seus discípulos. Eugênio viu num vulto familiar surgir à esquina. Teve um desfalecimento. Ele reconheceria aquela figura de longe, no meio de 1000. Um homem magro e encurvado, mal vestido, com um pacote no braço. O pai. O pobre Ângelo. Lá vinha ele subindo a rua. Eugênio sentiu no corpo um formigamento quente de mal-estar. Desejou, com que ardor, com que desespero, que o velho atravessasse a rua, mudasse de rumo. Seria embaraçoso, constrangedor, se Ângelo o visse, parasse e lhe dirigisse a palavra. Alcebiades e Castanho
ficariam sabendo que ele era filho de um pobre alfaiate que saía para a rua a integrar pessoalmente as roupas dos fregueses. Haviam de desprezá-lo mais por isso. Eugênio já antecipava o amargor da nova humilhação. Olhou para os lados, pensando na fuga. Inventaria um pretexto. Pediria desculpas. Embarafustaria pela primeira porta de loja que encontrasse. Ouvia a voz baixa e calma de Castanho. O conceito hegeliano. Podia entrar naquela casa de brinquedos e ficar ali escondido, esperando que Ângelo passasse. Hesitou ainda um instante. Quando quis tomar uma resolução, era tarde demais. Ângelo já os defrontara. Viu o filho, olhou dele para os outros e o seu rosto abriu-se num sorriso, largo de surpreendida felicidade. Afastou-se e serviu para a beira da colchada. Tirou o chapéu. Boa tarde, Genoca, exclamou. O orgulho iluminava-lhe o rosto. Muito vermelho e perturbado, Eugênio olhava para a frente em silêncio, como se não o tivesse visto nem ouvido. Os outros também continuavam a caminhar, pois não tinham dado pelo gesto do homem. A sensação de felicidade, entretanto, desapareceu de Eugênio. Ele sentia-se culpado. O que acabara de fazer era desumano, inóbil. Chegara a ser criminoso. Por que se envergonhava do pai? Não era um homem decente? Não era um homem bom? Não era, em última análise, seu pai? Sequência 14. Havia ainda tempo de reparar o mal que fizera. Podia voltar, tomar Ângelo pelo braço carinhosamente, subir a rua com ele. Por que não fazia isso? Aquele trecho do banquete, dizia Castanho. Sim, beijar a mão do pai, confessar-lhe a culpa, dizer de seu remorso, pedir-lhe perdão, humilhar-se. Mas lá se ia, acompanhando os outros como um autômato. Voltou a cabeça, procurando. Ângelo tinha desaparecido. Entraram os três na multidão que enchia a rua dos Andrades. Eugênio sentia um peso no peito. Castanho e Alcebiades afastaram-se dele, de braço dado, absortos numa discussão. Por um instante, Eugênio perdeu-os de vista no burburinho. Olhou para todos os lados, atarantado. Sentiu-se como um cão à procura do dono. Tudo que era mal lhe acontecia. Odiou Castanho, odiou Alcebiades, odiou-se a si mesmo. Fossem todos para o diabo. Mas naquele mesmo instante, os seus olhos deram com Alcebiades, que, parado junto de Acélio, à beira da calçada, lhe fazia um sinal. Eugênio, sem hesitar, caminhou para eles alvoroçado. Sacudindo o rabinho de contente, murmurou o seu demônio interior. Achavam-se os quatro em torno da mesa e Eugênio ainda não tivera coragem de encarar o pai. Estava envergonhado do que fizera naquela tarde. Passara as últimas horas do dia a temer o encontro da hora do jantar. Pensara em esquivar-se. Comeria em qualquer restaurante do centro, voltaria para casa tarde, de noite. E no outro dia, fosse o que Deus quisesse. Estava ali sem jeito, com a dolorosa consciência de sua culpa. Percebia que a mãe
Tinha os olhos vermelhos e inchados. Chorou. Por causa de Ernesto ou por causa dele? Comiam em silêncio. Ângelo tossiu, suspirou, levou o guardanapo à boca. A mulher pôs-lhe aula no copo. Ernesto cruzou os talheres e afastou o prato. Não queres mais nada? Perguntou-lhe Dona Alzira. Comeste tão pouco? Não estou com fome. A voz do rapaz era rouca e cansada. Eugênio ergueu os olhos e viu a cara envelhecida do irmão, os olhos sujos, a boca de expressão amarga. E apesar de, naquele momento, ele próprio sentir-se como um réu, o olhar que lançou para o outro foi acusador. Os dois irmãos miraram-se em silêncio. Quem primeiro desviou o olhar foi Ernesto. Brincou com a ponta da toalha, disfarçando. Não se esqueça das gotas, Ângelo, recomendou-lhe a mulher. Ângelo tomou o conta-gotas e começou a pingar o remédio cor de âmbar em meio copo de água. 1, 2. Contava baixinho, mal mexendo os lábios, também para o conta-gotas, e puseram-se a acompanhar. 4, 5, 6. A água tingia-se de amarelo. 7, 8, 9. Houve como que uma trégua. Eugênio olhou para o pai. A barba de 2 dias, já grisalha, sombreava-lhe de azul e salpicava-lhe de prata as faces ossudas e lívidas. Aquele rosto tinha uma expressão de resignado cansaço. Por baixo dos olhos havia 2 bolsas de carne gretada e roxa. E no pobre Ângelo, o que mais impressionava era a respiração ofegante e ansiada de asmático. Eugênio tinha pena do pai e odiava-se a si mesmo, porque não era com esse sentimento de simples piedade que ele podia pagar toda aquela vida de dedicação e silencioso amor à sua pessoa. Porque não perdia o maldito espírito de crítica que o fazia sentir com tão irritante agudeza o que o pai tinha de desagradável, de feio. Porque não conseguia afogar com amor a quase repulsa que lhe causava a pessoa física de Ângelo. Os dentes amarelos, as unhas de ordinário sujas, o rosto de feições vulgares e sem brilho, os olhos servis. Eugênio desejava ser apenas um sentimental. São Francisco beijava os leprosos. Era uma história que sempre me impressionara. No entanto, coisas infinitamente mais fáceis ficavam além de suas forças. Ele queria simplesmente aceitar a sua gente, mas aceitá-la com naturalidade, sem forçar a sua própria natureza. Através da aceitação, talvez pudesse amá-la um dia. Ângelo bem merecia esse amor. Nunca lhe fizera sentir, de modo nenhum, a sua autoridade de pai. A mulher contava às amigas: o Ângelo é um pai da vida. Os meninos fazem dele gato-sapato e ele nem se importa. Mas era inútil, achava Eugênio. Havia entre ele e o pai um poderoso e insituável elemento de estranheza. Com a mãe já não acontecia o mesmo. Eugênio sentia-se melhor na companhia dela. Mas
Essa predileção não seria ainda mais uma forma de narcisismo, um prolongamento sutil do seu egoísmo? A mãe parecia-se fisicamente com ele. Havia no rosto dela traços seus, pronunciadíssimos. Amando-a, de certo modo, não estaria ele a amar-se a si mesmo? Agora, Eugênio via a mãe envelhecida pelos trabalhos e pelos desgostos. Mortificava-se por causa de Ernesto, que era um perdido, um desordeiro. Não parava nos empregos, metia-se com mulheres ordinárias, já estivera até na cadeia. Apesar das marcas do tempo e dos trabalhos, Dona Alzira ainda conservava restos de beleza. Os olhos eram calmos e nunca assumiam aquela expressão de canina humildade que morava nos olhos do marido. Também não tinha nenhuma luz de desafio ou de desassombro. Era um rosto sereno diante da vida, porque ela recebia os fatos como eles vinham, os momentos de felicidade sem grandes ilusões nem alvoroço, os pequenos dissabores e as desgraças sem gritos nem desespero. Deus é grande, costumava dizer. Varria a casa, lavava os pratos, ajudava o marido, cozinhava, fazia quitanda. Não havia no mundo doença nem catástrofe que tivesse força para alterar o ritmo daquela casa. Viviam numa pobreza limpa. Eugênio era-lhe grato por isso. Mostrava-se carinhoso para com ela, mas ao mesmo tempo sentia que ainda não era com esse carinho e com essa gratidão que iria pagar tudo quanto lhe devia. À medida que progredia nos estudos e que se lhe alargava a visão do mundo, Eugênio sentia que, como um balão, ia subindo cada vez mais, rumo às coisas superiores, deixando lá embaixo a família presa às necessidades elementares, aos seus solecismos, à sua absoluta ignorância, a uma vida que às vezes lhe parecia puramente vegetativa. Fortalecia-se nele a consciência da sua superioridade. Sentia-se muito melhor que o ambiente em que vivia, e isso dava-lhe a impressão de que era vítima de uma enorme injustiça. Abria-lhe os olhos para desigualdades do mundo. Amargurava-lhe a existência e aumentava-lhe, por outro lado, o desejo de lutar para fugir à condição de pobreza e anonimato. Mas do mais profundo do ser, às vezes, brotava-lhe uma misteriosa luz que, no fugitivo instante em que brilhava, lhe mostrava a outra face das coisas. Ele então compreendia num relance a enormidade do seu orgulho, o absurdo da sua vaidade, a fealdade do seu egoísmo. Um homem superior? Ele? Como? Por quê? Que fizera de extraordinário? Tinha na cabeça meia dúzia de noções ainda confusas. Lera afervetadamente meia dúzia de livros famosos. Que era isso comparado com a luta silenciosa dos pais? Que era isso diante dos verdadeiros grandes homens da humanidade? Ele devia ser humilde, compassivo, tolerante. Assim, rápida como surgira, a luz misteriosa se apagava e Eugênio sentia de novo a realidade na carne,
nos ossos, no sangue. Comparava a casa de Alcebiades com a sua. Saía da leitura de um bom autor para ouvir a linguagem do pai. Tu te lembras, Alzira, daquela roupa que o Ribas deu para mim passar? Voltava da contemplação de alguma pintura bonita para encontrar Ernesto recendendo a cachaça e o pai a escarrar e a gemer. Odiava a pobreza, odiava a humanidade, aborrecia sua vida. Ângelo levantou o corpo e tomou o remédio. Ernesto levou aos lábios um cigarro amassado com mãos trêmulas. Apalpou o bolso à procura de fósforo. O pai estendeu o braço por cima da mesa e passou-lhe o isqueiro aceso. Dona Alzira levantou-se. Ninguém quer mais nada? Eugênio e Ângelo sacudiram a cabeça negativamente. Ernesto ficou imóvel um instante, acendendo o cigarro. A mãe começou a desfazer a mesa. Aconteceu então o inevitável. Os olhos de Eugênio encontraram os do pai. Ângelo sorriu para o filho. Não um sorriso de quem concede perdão, mas um sorriso servil e constrangido de quem pede perdão. Perdão por não ter dinheiro, por ser alfaiate, por andar mal vestido, por não passar de um pobre diabo. Eugênio desviou os olhos, muito vermelho, mas aquele sorriso ficou a doer-lhe. Lembrou-se de um cachorrinho que tivera havia muitos anos, pobre vira-lata, pelado e sarnento. Vinha lamber as mãos dos que lhe davam pontapés. E pela primeira vez naquela noite, Ângelo dirigiu-se ao filho. Genoca, tu não estás precisando de mais uma roupa? Sem ousar fitá-lo, Eugênio respondeu. Não, pai, muito obrigado. Agora estou bem de roupa. Como aquilo lhe ruía? Por que era ele assim tão ruim? Por que não rompia todas as barreiras? Por que não se erguia para abraçar o pai, para lhe pedir perdão pelo que lhe fizera? Sentiu um nó na garganta. Não vês que eu tenho um corte de casimira muito bonito aí? Não, pai. Muito obrigado. Havia timidez e ternura no oferecimento do pai. Era como se ele quisesse compensar com o presente de uma roupa a culpa de não ser rico, de não ter posição, de não dar melhor sorte aos filhos. Silêncio. Ernesto fumava de olhos baixos.